Oi, pessoal, vamos conversar hoje sobre um assunto que é ao mesmo tempo delicado e super importante. A gente vai tentar entender um pouco melhor o que se passa na mente de um agressor em um relacionamento abusivo. Sabe, qual é a lógica psicológica por trás da violência? A ideia aqui é justamente essa: desvendar, de um jeito simples, essas engrenagens mentais que levam a esse tipo de comportamento. E para a gente conseguir organizar esse papo, eu separei o nosso caminho em alguns pontos principais. Primeiro, a gente vai ver que a coisa vai muito além de um simples ataque de raiva. Depois, vamos falar sobre uma perigosa ilusão de posse. Em seguida, a gente mergulha no medo de parecer fraco, como a agressão vira uma ferramenta de controle. E por último, a gente vai entender o que é a manipulação da realidade. Vamos nessa? Então, para começar, sabe aquela ideia comum de que a agressão acontece porque a pessoa tem pavio curto ou é esquentada? Pois é, essa é uma explicação bem superficial, né? A verdade é que a história por trás disso é muito mais complexa e profunda. Aí fica a pergunta, né? Será que é só um momento de ciúme fora de controle ou um estresse que explodiu? O que a gente vê e o que os estudos apontam é que na grande maioria das vezes não é bem uma perda de controle, é outra coisa. É na verdade uma demonstração de algo bem diferente. E olha só, aqui está o pulo do gato. A violência no relacionamento não é um ato isolado, um acidente de percurso. Na verdade, ela é uma expressão de poder. É parte de um padrão, de uma estratégia, que pode até ser inconsciente, tá? Mas é uma estratégia para manter o domínio. Então, a gente precisa tirar da cabeça que é perda de controle. É, na verdade, uma afirmação de controle. Ok, mas de onde vem essa necessidade toda de poder de controle? Isso não nasce do nada, né? A gente precisa olhar um pouco para trás, para as nossas raízes culturais e históricas, que por muito tempo acabaram normalizando essa ideia de controle do homem sobre a mulher. Se a gente viaja um pouco no tempo, vamos encontrar uma estrutura social bem diferente, onde o homem era visto como responsável por colocar a disciplina moral na família. Ele tinha que manter a ordem, educar e, bom, já dá para imaginar como isso abriu uma porta bem perigosa, né? Olha só essa citação que chocante. Ela diz que caberia ao marido fazer uso da força para reorganizar a sociedade conjugal e, assim, prestar um favor à sociedade. Ou seja, a violência era vista quase como um favor, um dever social, uma ferramenta para consertar as coisas. Dá para perceber como essa normalização histórica deixou cicatrizes que a gente vê até hoje, né? E essa mentalidade não sumiu não, ela só se transformou, se adaptou. Hoje em dia, ela sobrevive naquela crença que muitas vezes nem é dita com todas as letras, de que a parceira é tipo um patrimônio pessoal, algo que pertence ao homem e que precisa ser controlado. Beleza, agora a gente vai cavar um pouco mais fundo no centro da questão psicológica. Por que essa necessidade de controle é tão desesperada às vezes? A resposta muitas vezes está escondida num medo. Um medo bem profundo. Existe um conceito na psicanálise que ajuda a gente a entender isso: a ameaça de feminização. Traduzindo isso de um jeito bem simples, é basicamente um pavor, um terror que alguns homens sentem de se tornarem femininos. E o que isso quer dizer? Quer dizer ter medo de ser visto como vulnerável, passivo, ou seja, sem poder. E essa frase da filósofa Judith Butler ela vai direto na veia. Tornar-se como ela, tornar-se ela, esse é o medo da castração. O medo aqui não é só de perder o poder, sabe? É o medo de se transformar na outra pessoa, de ocupar um lugar que na cabeça dele é um lugar de fraqueza. E é exatamente aí que a coisa pega. Qualquer sinal de independência da mulher vira um gatilho. Uma opinião diferente, um sucesso no trabalho, uma saída com as amigas. Para uma masculinidade que é frágil, isso não é visto como algo positivo. É interpretado como uma ameaça, um ataque direto à sua identidade de homem no controle. E aí todo esse medo que tá lá dentro acaba virando ação aqui fora. A agressão, então, deixa de ser só uma explosão e vira um método, uma ferramenta com objetivos bem claros. Isso é fundamental a gente entender. Na maioria das vezes, a intenção principal da agressão não é machucar ou matar. A violência, seja física, verbal, psicológica, ela é usada como um instrumento, uma ferramenta para conseguir alguma coisa bem específica ali no relacionamento. Mas que objetivos são esses? Bom, a gente pode ver uma escadinha bem clara. O primeiro degrau é tentar controlar o que a parceira faz, com quem fala, onde vai. O segundo é dobrar a vontade dela, forçar a submissão. O terceiro é submeter de vez, para eliminar qualquer tipo de resistência. E o último passo é punir. Punir qualquer tentativa de ser livre, de ser independente. É
É um processo passo a passo, para anular outra pessoa. Mas a violência não é só física, né? Existe outra arma. Uma arma psicológica que é extremamente poderosa e destrutiva. É a manipulação da realidade, que a gente conhece hoje pelo nome de gaslighting. Então, o que é esse tal de gaslighting? Pensa assim, é um jogo de poder. É uma tática de abuso emocional onde o agressor, pouco a pouco, vai distorcendo fatos, inventando coisas para fazer a vítima duvidar dela mesma. Duvidar da própria memória, da percepção, da sanidade. É um tipo de lavagem cerebral lenta e que corrói a pessoa por dentro. Na prática, isso acontece com frases que parecem inofensivas, mas que são como um veneno em gotas. Coisas do tipo, você tá exagerando, você é louca, ou você não se lembra direito das coisas. Já ouviu alguma dessas? Pois é. São armas para invalidar o que a pessoa sente e pensa, até que ela não confie mais em si mesma. E os efeitos disso? Nossa, são devastadores. A pessoa começa a viver numa confusão mental constante. Começa a duvidar se o que ela lembra realmente aconteceu. Ela se sente culpada por tudo, inadequada, a energia, a vitalidade vai sumindo. E o pior, ela acaba se isolando dos amigos, da família, justamente as pessoas que poderiam dizer: não, você não tá louca, o que está acontecendo é real. E essa comparação aqui mostra bem o impacto disso. É muito comum ouvir relatos de mulheres que eram descritas como, poderosas, cheias de vida, hiperativas, sedutoras. E que, depois de um tempo nesse tipo de relacionamento, elas começam a murchar. É como se a energia vital delas fosse sugada, vampirizada mesmo. É uma imagem forte, mas que descreve perfeitamente a destruição que esse abuso causa. Então, para a gente fechar o raciocínio, a grande lógica que a gente precisa entender é esta. A violência não é um ato de paixão, não é um descontrole. É, no fundo, uma estratégia para manter o poder e o controle sobre outra pessoa. Uma estratégia que se alimenta do medo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que é super importante. Se a gente entende que a raiz de tudo isso não é amor, nem raiva, mas sim poder, a chave vira. E a pergunta que não quer calar é: como é que a gente faz para quebrar esse ciclo de controle? Como a gente pode, na prática, desmontar essa lógica tão doentia? É uma pergunta que fica para todo mundo pensar.